Os ambientes glaciais são subdivididos nos ambientes glaciogênicos, ou seja, são aqueles em contato direto com a geleira, onde os sedimentos glaciogênicos são depositados em feições topográficas geomorfológicas conhecidas como morenas, e posteriormente litificados na forma de tilitos, que são rochas cuja gênese é intrínseca aos processos glaciais. Uma geleira sobre um substrato geralmente causa um peso sobre essa crosta, causando uma subsidência representada por uma depressão. Após o derretimento da geleira, essa depressão fica exposta e, como resultado da isostasia, ocorre um surgimento crustal, onde a superfície deformada tende a voltar à sua situação original. Esse surgimento isostático pós-glacial implica em um baixo potencial de preservação dos sedimentos glaciogênicos. Já os ambientes pró-glaciais são aqueles localizados nas margens das geleiras e são fortemente influenciados por águas de degelo. Porém, esses ambientes não estão em contato direto com a geleira, cuja sedimentação principal ocorre nas fases de recuo da geleira e, posteriormente, os depósitos glaciogênicos podem ser intensamente retrabalhados, adquirindo características mistas em ambientes glaciolacustres, glaciofluvial e glaciomarinho. Já os ambientes periglaciais são ambientes deposicionais adjacentes aos ambientes pró-glaciais. Nesse contexto, todos os demais ambientes compreendem as situações periglaciais. Iniciaremos nossa análise com o ambiente glaciofluvial, que são sistemas aluviais formados por águas de degelo, como mostrado na fotografia, onde se visualiza uma geleira em estágio de derretimento e a liberação dessas águas de degelo formando um sistema aluvial, que retrabalha os sedimentos depositados pelas geleiras, formando planícies de areia e cascalho denominadas de depósitos fluvio-glaciais de planícies de lavagem. Nesses depósitos, predominam fluxos gravitacionais e fluxos em lençol, onde são depositadas principalmente faces conglomeráticas e de arenitos mais grossos, geralmente gradam a jusante para rios entrelaçados. Esse ambiente possui relação direta com avanços e recuos da margem da geleira e variações periódicas na descarga de água de degelo, e apresenta como faces principais arenitos em conglomerados com estratificação cruzada, formando canais e barras arenosas, com barras longitudinais mais cascalhosas e barras transversais mais arenosas, e feições de escavação e preenchimento de diferentes dimensões, geralmente associada à ramificação desses canais. Já o ambiente glaciolacustre compreende lagos glaciais que recebem sedimentos através do material derivado da desagregação de blocos da margem da geleira, formando icebergs, a queda de classe a partir da base dos icebergs, correntes de fundo provenientes de túneis em glaciais e ou subglaciais e fluxos sedimentares de gravidade. A fotografia ilustra um canal subglacial onde corrente de fundo pode transportar sedimento até a margem de um lago. Nesse contexto, duas situações são possíveis. O lago pode estar em contato direto com a geleira, como mostrado na primeira figura, ou pode ser um lago distal, onde a geleira não se posiciona na margem do lago. Vamos analisar duas situações. A situação 1, em uma estação quente, onde ocorre fluxos subglaciais hiperconcentrados na base da geleira através dos túneis englaciais ou subglaciais, que fornecem sedimentos para a margem da geleira, produzindo turbiditos na situação onde o lago está em contato direto com a geleira. Já no segundo caso, no lago distal, ocorre liberação de água de degelo e formação de uma planície de sobrelavagem fluvial, que grada jusante para um sistema fluvial entrelaçado, cuja água de degelo hiperconcentrada em sedimentos em contato com o lago proporciona a formação de deltas, que por transformação de fluxo, esses fluxos hiperconcentrados gradam para turbiditos, geram turbulência, mobilizam os sedimentos mais finos, silto-argilosos, a ficarem em suspensão. Posteriormente ocorre a decantação dos siltes e a desagregação dos clastes na base dos icebergs, fornecendo partículas que podem cair sobre esses sedimentos mais finos, produzindo uma estrutura conhecida como dropstones ou seixos caídos, principalmente nas situações em lago em contato direto com a geleira. Já nos lagos distais, não é verificada a presença de dropstones, pois as geleiras estão distantes da margem do lago. Na situação 2, numa estação fria, as baixas temperaturas ocasionam o congelamento total da superfície do lago e ocorre a decantação de argila.
Nessa situação, ocorrem interlaminações entre sedimentos siltosos depositados na estação quente e sedimentos argilosos depositados nas estações mais frias. Essas sequências rítmicas proporcionam o desenvolvimento de uma rocha conhecida como varvitos, típica de lagos glaciais. Esses varvitos podem conter dropstones nas situações onde as geleiras estão em contato direto com a margem do lago. Já nas situações de lago distal, ocorre a interlaminação entre silt e argila sem a presença de dropstones. No ambiente glacio-marinho, a geleira atua como fonte de sedimentos e a deposição ocorre por processos atuantes no oceano, que varia de acordo com a distância em relação à margem da geleira. Podemos subdividir o ambiente glacio-marinho no ambiente subglacial, onde os processos e depósitos estão diretamente vinculados à dinâmica da geleira. A fonte de sedimentos são oriundas dos túneis englaciais que transportam os sedimentos. Os sedimentos de gênese intrínseca à geleira, quando litificados, formam tilitos. O segundo subambiente é denominado de proglacial proximal. São aqueles no quais os processos sofrem grande influência da margem da geleira e predominam os processos de ressedimentação, que corresponde à remobilização dos detritos trazidos pela geleira em costa abaixo. Estão associados a 3 processos principais de fluxos gravitacionais, como deslizamentos, escorregamentos e correntes de turbidez, gerando faces de escorregamento, diamictídeos maciços associados a escorregamentos indeposicionais e diamictídeos estratificados em condições mais distais. Já o ambiente proglacial distal está mais distante da fonte de sedimentos das geleiras e dominam processos marinhos, caracterizados pelas chuvas de detritos, onde as águas de degelos carregadas de sedimentos são expulsos da geleira e penetram o corpo d'água, onde parte da carga sedimentar mais fina ascende na forma de plumas e permanece em suspensão na água, sendo decantado nas porções mais distais, produzindo diamictídeos maciços ou pouco estratificados, e lamitos com dropstones. Portanto, como critério de reconhecimento de um ambiente glacial, temos que esses ambientes são formados por sedimentos com elevada imaturidade textural e mineralógica, formados por tios e diamictídeos, apresentam escassez de argilominerais em função da ausência e da restrição de temperismo químico, os depósitos apresentam alta proporção de matriz síltica e a sedimentação é exclusivamente clástica, sendo que sedimentos químicos e bioquímicos não ocorrem em função das severas condições climáticas. Camadas de varvitos podem estar presentes e são exclusivos de ambientes glaciolacustres, geralmente apresentando grandes seixos, caiaus e matacões, perdidos entre aspas, em rochas de granulação bem mais fina, formando uma estrutura conhecida como dropstones ou seixos caídos. E as rochas podem apresentar estrias, cristas, fraturas lunadas, sulcos e fraturas em crescente. E são comuns a presença em vales em U e vales suspensos.